Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, majestoso Deus, Criador do universo, o nosso mantenedor. Te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor olha para nós e o Senhor nos abraça. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu grande amor por nós. Somos o teu povo e nós levamos o teu nome, por isso estamos aqui em oração, em humildade, reconhecendo que tu és grande e poderoso e o Senhor sabe de todas as coisas, por isso nos curvamos diante de ti e te adoramos em espírito e em verdade, por Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Mais uma vez, uma grande alegria, um privilégio compartilhar o pão da vida com os irmãos. Espero que todos estejam bem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje é um sábado especial, como os irmãos podem ver, a igreja está ornamentada, é o 13º sábado e teremos aqui uma apresentação especial das crianças logo mais. Mas hoje também temos um motivo especial que, de acordo com o calendário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje é o dia do ancianato. Antigamente chamávamos de dia do ancião, né? Hoje é dia do ancianato, porque há mulheres anciãs também. E é com alegria, com gratidão, que nós queremos aqui reconhecer publicamente o ministério, o chamado, a dedicação dessas pessoas aqui que humildemente cuidam do rebanho do Senhor. Eu vou ler um texto bíblico aqui, em homenagem aos nossos anciãos, depois os convidarei aqui na frente para uma oração especial. 1 Pedro 5, versos de 1 a 4, diz o seguinte: aos presbíteros, e entenda presbíteros é sinônimo de anciãos, aos anciãos que há entre vós, eu que sou ancião, presbítero como eles, diz Pedro, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, sendo exemplos para o rebanho. Verso 4, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. Quero convidar aqui os nossos anciãos, que estão presentes aqui, Marcos e Gino, o irmão Ogália, quem mais dos nossos anciãos estão aqui presentes? Marcel, Everton, todos os nossos anciãos que são os braços do ministério pastoral. Né? Eles estão sempre ao lado aí do corpo pastoral da igreja, né? Das famílias, nos momentos de oração, aconselhamento, visitas, pregações. Né? Nós agradecemos muito aí aos nossos queridos anciãos pela entrega, pela dedicação, pelo ministério, por terem aceitado liderar. Não é fácil ser ancião, mas Deus tem grande recompensa para cada um de vocês. Eu estou aqui fazendo o papel do pastor João, na verdade, né? O nosso querido pastor João, ele está ausente hoje porque ele está fazendo doutorado na Andrews University, né, em Michigan, Estados Unidos. Mas ele carinhosamente preparou um vídeo aí com uma palavra especial para os nossos anciãos. Então eu quero pedir para os meninos colocarem o vídeo aí, e após o vídeo nós vamos fazer uma oração de consagração. Sabem, concluindo mais uma etapa aqui dos meus estudos, nesse lugar histórico,
e que representa muito para essa data. Eu não podia deixar passar em branco. Nessa região, né, onde tudo começou, a nossa mensagem adventista, pregação do evangelho ao mundo, e a gente comemorando aqui o Dia do Ancião. O pastor adventista, ele literalmente não faz nada se não tiver o apoio desses homens, em alguns lugares mulheres também, né, ajudando na obra, né, com a cumplicidade, com a parceria. Eu estou aqui para agradecê-los de coração, amigos queridos. Eu sei que na igreja aí tem anciãos também ordenados e já nos ajudaram também ao longo desses 5 anos. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas respectivas famílias, e todo esse empenho, esse apoio que vocês dedicam à causa do Senhor, que seja revertido em ricas bênçãos para vocês, tá bom? É de coração. O pastor Daniel está nos representando aí, vai orar por vocês. A igreja vai lhes dar uma singela lembrança. Fica aqui a minha gratidão, meu agradecimento a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Como o pastor João mencionou aqui, nós temos mais anciãos, né? Anciãos que são ordenados, não estão exercendo no momento, mas a nossa gratidão a todos vocês. Temos anciãos de outras igrejas aqui também, né? Eu vejo o Ale, a Alice. Eu vou pedir para todos vocês ficarem em pé nesse momento da oração, para que dediquemos aqui, consagremos o nosso corpo de ancianato ao Senhor. Então, todos em pé para essa oração, por gentileza. Vamos interceder. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste sábado, Senhor, nós estamos reunidos aqui em Tua presença para Te agradecer, reconhecer, para interceder por estes homens que estão aqui, Senhor, na frente. Se dedicam, são os nossos anciãos, o Senhor conhece cada um deles, o Senhor conhece as lutas, as abnegações, as dificuldades, limitações, mas eles têm se dedicado, eles têm vivido uma vida consagrada a Ti, Senhor. E, Pai, como igreja, nós queremos honrá-los nesse dia especial. Nós queremos, acima de tudo, consagrá-los novamente ao ministério, colocá-los em Tuas mãos. Derrama sobre eles, Senhor, o Teu Santo Espírito. Ó Pai de amor, renova as forças, sustenta as famílias. Pai querido, dá sabedoria para eles liderarem, que eles sejam constantemente usados como vasos em Tuas mãos. Pai querido, nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue guiando os passos de cada um deles. E nós oramos, crendo que o Senhor ouve as nossas orações, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, a igreja pode se sentar, os anciãos continuam aqui, porque agora eu vou pedir ajuda aqui da nossa secretária, né? A Fábio, também da irmã Sandra, pode vir aqui, irmã Sandra, ajudar. São pessoas especiais aqui que servem a nossa igreja também. E a igreja preparou aqui uma lembrança para vocês aqui guardarem aí no coração a nossa gratidão, tá bom? Então, recebam aí com carinho essa lembrança. Muito obrigado aí, os anciãos. Agora sim, podem se sentar. Mas eu tenho uma foto, volta aí, ó. Lembraram aí, tem a foto. Muito bem. Muito obrigado. Tem uma notícia aqui do presidente da nossa associação. Ele pediu para dar esse recado aqui para vocês, tá? É uma notícia boa também para os anciãos. No dia 27 de julho, domingo,
haverá o concílio do ancianato. Então, é um dia, um domingo, né, lá no Centro de Treinamento de Cotia. Vai ser um dia muito especial, preparado lá com carinho pela Associação Paulistana. E olha que bênção, nesse encontro, a Associação Paulistana também preparou uma lembrança especial para vocês, anciãos, tá? Então, será entregue lá no dia, nesse dia especial, dia 27, para reconhecer aí o trabalho, né, o valor que cada ancião tem. Nós vamos continuar orando, valorizando aí os líderes que a nossa igreja tem. Amém? Muito bem, vamos, com o coração agora cheio de gratidão, abrir a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, abra aí no livro de Amós, capítulo 8. Amós 8, verso 11. Muito bom olhar a igreja daqui da frente e ver tantas pessoas queridas. Né, Fábio? Sabe que eu te amo, né, Fábio? Eu cumprimentei a Sandra e não cumprimentei você. Me perdoa aquela hora ali. Cumprimentou, obrigado. Você é nota 10. Amós 8, verso 11. Todos acharam? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus de amor, com a Tua palavra aberta, Senhor, fale ao nosso coração. Que o Senhor encontre espaço no coração de cada um de nós para recebermos a Tua palavra e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amós 8, verso 11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu gosto muito do... O Rafa chegou aí. Feliz dia do ancião, Rafa. Tem um presente especial para você, tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente. O Guto, ele fez uma arte aí bem legal, né? Eu gosto das artes que ele faz porque já adianta o tema do sermão. Então, ele colocou ali um jovem numa praça de alimentação, uma bandeja, e na bandeja o que tem? Uma Bíblia. Então, o título do sermão, Fome de Deus, é equivalente à fome da palavra de Deus, porque João, ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus. É a expressão do seu caráter. Fome de Deus equivale à fome da palavra de Deus. Um dos meus objetivos nessa manhã é apresentar o conceito bíblico de jejum, demonstrando como e por que o jejum deve fazer parte da nossa experiência cristã. Meu objetivo não é falar sobre os impactos do jejum no nosso corpo, porque eu não sou médico, né, eu não sou nutricionista, biólogo, não sou dessa área, então nós não vamos entrar nos aspectos científicos, nem nos benefícios, né, biológicos aí do jejum. Há vantagens para a saúde, né, quando o jejum é feito de maneira orientada, com acompanhamento, com equilíbrio. Há desintoxicação do corpo, ajustes metabólicos, muitos outros benefícios, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu quero apresentar para vocês o conceito bíblico, o conceito espiritual de jejum. Porque quando você entender o significado do verdadeiro jejum, você vai ver a diferença que isso faz na sua vida. Nesse sermão nós vamos desmistificar algumas ideias sobre jejum, algumas ideias equivocadas. Talvez justamente por não entender sobre o jejum, muitos cristãos não praticam. Então, na primeira parte do sermão, nós veremos o que não é jejum, para desmistificar as ideias errôneas. Na segunda parte, nós vamos trazer alguns exemplos de jejum na Bíblia, para entender quando e como jejuar. E a terceira parte, última do sermão, nós vamos falar sobre razões para jejuar. Por que jejuar? Quais são os profundos motivos que nos levam a essa prática tão necessária. Então, na primeira parte, o que jejum não é? Eu quero começar dizendo que jejum não é um aditivo para a oração. Algumas pessoas têm essa
concepção, né? Enxergam o jejum como um aditivo espiritual, como se fosse assim vou turbinar minha oração agora, eu vou jejuar, né? Agora a oração vai ter poder, agora ela vai ser eficaz, porque está com jejum. Tem uma causa impossível, não basta só orar, tem que jejuar, né? Tem muita gente que pensa assim, se eu só orar, não vai dar certo. Agora, se eu orar e jejuar, aí pronto, aí resolve. A oração, quando vem com jejum, aí é como se fosse a gasolina aditivada, né? Colocou incremento de potência, agora funciona. E essa visão, ela é comum. Muitas pessoas pensam isso. Se tiver um endemoniado, aí precisa expulsar o demônio. Você vai chamar a pessoa que só ora ou a pessoa que ora e jejua? Você entendeu? Não, aquele lá ora e jejua, aquele lá tem poder. Essa visão aí, ela se dá pela má compreensão de textos, inclusive um deles eu mencionei no sábado passado, que está em Marcos 9, 29, não sei se você vai lembrar, sábado passado eu preguei sobre tudo é possível ao que crê. E aí no finalzinho, o último verso ali da perícope que nós estudamos, diz o seguinte: esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Aí muitas pessoas leem isso aqui e vão concluir o seguinte: os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio porque faltou o quê? Jejum. Eles oraram, mas não jejuaram. Aí não foi suficiente, né? Como se o jejum fosse assim um ingrediente mágico que faltou na receita espiritual dos discípulos. Faltou o jejum. Mas como nós vimos na pregação no sábado passado, esse não foi o real motivo pelo qual os discípulos não puderam expulsar aquele demoniado. O que Jesus havia denunciado naquele episódio, quem lembra? Foi a falta de fé. Foi a falta de fé. Esse foi o motivo. A falta de fé dos discípulos, ou seja, a razão era de fato espiritual, mas não por ausência de práticas, e sim por ausência da confiança, falta de confiança plena no poder divino, falta de fé. Então o jejum, ele não é um truque, né? Ele não é um atalho, o jejum ele não é uma técnica de ampliação, né, da oração, ele não é um aditivo para a oração. Não quer dizer que se eu orar e jejuar, aí minha oração tem mais poder. O jejum não quer dizer isso. Então, primeiro, desmistificação do jejum é essa, que não é um aditivo espiritual. Segundo, o jejum, ele também não é uma greve de fome. Tem muitas pessoas que pensam que é greve de fome, né? Tratá-lo como se fosse assim algo que vai obrigar Deus a fazer alguma coisa. Então, a greve de fome espiritual. O que é uma greve de fome? É quando alguém movido por uma causa, ele decide parar de comer para chamar a atenção. Então, é um tipo de protesto extremo. Enquanto essa situação não for resolvida, eu não como. É como se a pessoa tivesse se sequestrado, né? É isso. Greve de fome é o sequestro de si mesmo. Então, eu não vou comer, eu vou morrer aqui, não vou comer enquanto a situação não for resolvida. Tem gente que faz isso com Deus. Então, Senhor, eu vou jejuar aqui, porque eu estou esperando uma resposta de emprego, e a entrevista vai ser tal dia, até esse dia eu vou jejuar. Fica ali, a greve de fome. Aí chega o dia, adiou, né, a entrevista. Aí a pessoa, então vou jejuar mais 2 dias, né? Não vai ser na quarta, vai ser na sexta, então aumento, prolongo o jejum, porque até lá, até sair a resposta, então a greve de fome. Infelizmente, muitas pessoas encaram assim o jejum na vida cristã. Como se fosse possível pressionar Deus, né? Senhor, eu vou jejuar até o Senhor me ouvir, até o Senhor fazer o que eu estou pedindo. Nesse cenário aí, Deus, ele não é um pai amoroso que atende seus filhos segundo sua vontade. Concorda? Então o jejum, ele não é uma chantagem espiritual, ele não é greve de fome, não é a tentativa de obrigar Deus a fazer o que nós queremos. O jejum verdadeiro não tem nada a ver com exigência, tem a ver com entrega. Veja que à medida que nós vamos dizendo que não é jejum, nós vamos chegando na definição do que é jejum. Terceiro mito, né? terceiro entendimento errado que as pessoas têm a respeito de jejum.
Algumas pessoas pensam que o jejum é um mero tratamento de saúde. Então, assim, nós vivemos numa época que fazer dieta virou moda, né? Está nos blogs, nas redes sociais, nas revistas de bem-estar. Jejum intermitente, que limpa o corpo, desintoxica, aumenta, né, a queima de gordura corporal, emagrece, melhora a pele, previne o envelhecimento precoce, regula os níveis de colesterol, triglicerídeos, né? Por essas vantagens, muitos já decidiram jejuar também. Mas assim, tem esses benefícios físicos do jejum, mas tem um importante alerta. O jejum bíblico não é sobre estética, nem sobre desintoxicação alimentar. Quem jejua para cuidar do corpo, né, cuidar da pele, do fígado, do intestino, está fazendo uma boa coisa, né, um bom detox, mas isso não é jejum espiritual. Então, o jejum bíblico, ele não começa no estômago, ele começa no coração. Não é sobre limpar o corpo, é sobre quebrantar a alma. O foco do jejum bíblico não é o que sai do prato, mas o que entra no coração. Não é dieta, é devoção. O jejum das Escrituras não gira em torno do bem-estar físico, mas da busca intencional pela presença de Deus. Jejum sem propósito espiritual é só ficar com fome. E jejum com propósito egoísta, mesmo que disfarçado de espiritualidade fitness, né, ele não alcança o céu. O jejum bíblico, ele nos afasta da comida, sim, mas, principalmente, ele nos aproxima de Deus. Quarto tópico aí que não é jejum. O jejum bíblico não é penitência. É muito comum as pessoas pensarem que o jejum, ele serve como uma forma de punição do pecado. Ah, eu pequei. Ah, eu fiz coisa. Agora eu vou fazer um jejum para me santificar. Um jejum para Deus me perdoar, porque eu tô sujo, eu estou impuro. Agora eu vou jejuar, vou me consagrar. Penitência é quando a pessoa ela tenta se punir para conquistar o favor divino. É o famoso autoflagelo. Sabe, você pegar ali chicote e bater nas costas, se autoflagelando. É como se deixar de comer fosse um castigo que aplicamos a nós mesmos para nós merecermos o perdão de Deus. Mas isso não é bíblico. O perdão, ele não se conquista com sacrifícios físicos. O perdão, ele é um presente gratuito. Deus nos dá. Todo aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. João 1:9, 1 João 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então a gente não precisa de penitência, de ficar se autoflagelando. Isso é uma ideia legalista. Nós já temos o favor de Deus por meio de Jesus. Nós não precisamos nos machucar, nos castigar para sermos aceitos. Então, jejum não é penitência, não é punição. Jejum é consagração. Ainda um quinto tópico, para não ficar muito longo. Jejum, ele não é jejum de qualquer coisa. O que quer dizer com isso? Tem muitas pessoas que falam assim, ó, eu jejuo, eu faço jejum de redes sociais. De vez em quando eu faço jejum de Instagram, faço jejum de séries, né? Ah, eu jejum sim, faço jejum de doces. Ah, faço jejum de telas. Algumas pessoas estão se identificando, né? Já fizeram esse tipo de jejum, eu também. Mas esse não é o jejum bíblico. O jejum bíblico, ele tem a ver com parar de comer. Esse é o jejum bíblico. Não existe jejum espiritual de outras coisas, né? De entretenimento, de atividades. O jejum bíblico é essencialmente a abstenção de alimento por um tempo determinado com um propósito espiritual. Isso que nós fazemos aí, abstenção de alguma coisa por uma semana, por um mês, é legal, é válido, tem o seu valor, mas não tem o objetivo
do jejum espiritual. Jejum bíblico não é se afastar de algo que distrai, né? É se abster de comida como sinal de humilhação, de consagração, de busca por Deus. O Antigo Testamento ele traz a palavra tisson para jejuar. E literalmente significa parar de comer. É a palavra. No Novo Testamento, a palavra correspondente, no grego, né, é nesteo, que quer dizer, literalmente, não comer. Então é isso que quer dizer jejum. Ou seja, em toda a Bíblia, jejuar é deixar de comer. Não aparece nenhum exemplo na Bíblia de jejum de outras coisas, né? Jejum de distrações. Isso pode até ser uma boa prática complementar ao jejum, mas não é o jejum bíblico. Então, essa foi a primeira parte. O que não é jejum? Para desconstruir algumas ideias de que algumas pessoas até não jejuam por não entenderem, né? Então, depois de entender o que não é jejum, nós já conseguimos compreender com clareza o que é jejum. A gente pode definir jejum da seguinte forma: o jejum é a abstenção voluntária de alimento por um tempo determinado com um propósito espiritual, propósito de consagração, de arrependimento, de humilhação, de busca da direção de Deus. Então, como nós vamos ver na prática, através de exemplos, agora nesse segundo quadro aqui do sermão, algumas pessoas que jejuaram em momentos específicos, e o primeiro exemplo que eu quero trazer é o exemplo de Davi. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, por gentileza. 2 Samuel 12, nós temos um episódio aí em que o profeta Natã, ele vai confrontar o rei Davi pelo pecado que o rei Davi havia cometido com Batseba e com o marido de Batseba, Urias, porque ele comete o adultério com Batseba e ele comete o assassinato de Urias, mandando uma carta para o general Joabe, em que Urias deveria ser colocado na frente do exército para que fosse atingido e morresse. Isso foi assassinato. E diante desse pecado encoberto, porque Davi fez, e depois que o marido de Batseba estava morto, ele toma Batseba como esposa, segue a vida, como se nada tivesse acontecido. Deus manda um profeta, profeta Natã. Verso 14, leia aí comigo. Perdão, verso 16, vamos direto ao 16. Então Davi buscou a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado sobre a terra. Veja, o profeta Natã, ele conta uma história, né? Porque o rei de Israel, ele tinha também a função de juiz. Além de rei, era juiz. O profeta Natã aparece lá e fala assim: rei Davi, tem um homem que ele tinha uma cordeirinha só. E essa cordeirinha ele cuidava como se fosse da família. Ele dava o alimento na boca, ele cuidava da ovelhinha com carinho. Era a única ovelhinha que ele tinha, né? A única cordeirinha que ele tinha. E havia um outro homem que era rico, tinha muitas ovelhas e gados. Chegou um visitante para esse homem rico. E o homem rico, ao invés de tomar uma das ovelhas do seu rebanho, pegou aquela única cordeirinha daquele homem pobre, matou e deu de comer para o seu hóspede. Aí o rei Davi se adianta, ele fala assim: esse homem deve morrer, porque esse homem fez uma grande injustiça. E o profeta Natã fala: esse homem, rei Davi, é você. E o rei Davi, ele fala na hora: pequei contra o Senhor. Ele se humilha, ele reconhece, ele confessa o seu pecado. E o profeta Natã diz assim: também o Senhor perdoou o teu pecado. Amém por isso? Deus é o Deus de perdão, rico em perdoar. Porém, as consequências vêm. E o profeta Natã diz o seguinte: por causa do seu pecado, a criança vai morrer. E a criança fica doente, filho de Davi com Batseba, a criança fica doente, e Davi começa então a orar e jejuar. O rosto de Davi fica prostrado sobre terra. Os servos vêm chamar Davi, Davi está na hora de comer, e ele não aceita. Passa 1 dia, 2, 3, 7 dias, a criança morre. Os servos pensam o seguinte: se o rei Davi, ele não queria comer enquanto a criança estava viva, e agora quando souber que a criança morreu? Mas quando Davi sabe que a criança estava morta, o
que ele faz? Ele se levanta, toma banho, coloca vestes limpas e ele come. E isso mostra para nós que o jejum, nesse caso aqui, ele é um ato de quebrantamento, de súplica. Davi não estava tentando manipular a Deus. Ele não estava fazendo uma greve de fome, né, ou tentando pagar pelo seu pecado. Agora que eu pequei, eu vou ficar aqui sem comer porque eu mereço essa punição, essa penitência. Não. Ele já havia confessado o seu pecado e já havia sido perdoado. Ele não precisava fazer isso. Então, Davi, ele demonstra aqui, através desse jejum, uma entrega total diante da dor da consequência do pecado. Ele está buscando, sim, a misericórdia de Deus, mas ele aceita a disciplina de Deus anunciada de maneira justa. O texto deixa claro, né, que Davi ele não come, ele deita no chão, ele não se levanta, nem quando os servos tentam convencê-lo, clama por 7 dias até que a criança morre, mas depois, após a morte do bebê, Davi se levanta, ele se lava, adora a Deus, volta a se alimentar. Isso mostra que o jejum de Davi não era uma manipulação, não era uma greve de fome, não era um aditivo para a oração. Eu vou orar, jejuar e Deus vai resolver. Era um tempo de súplica e rendição à vontade de Deus, mesmo que contrário ao seu desejo. Lição que nós aprendemos aqui: o jejum bíblico é uma resposta de humildade diante de uma situação extrema, em que reconhecemos que nós não temos o controle, mas Deus tem, amém? E então, ele demonstra através do jejum. Vou tentar explicar melhor. Davi, ele estava triste de verdade. Ele estava arrependido. Verso 13 nos mostra isso. Se coloque no lugar de Davi. Ele cobiçou, adulterou, mandou assassinar o marido da mulher, depois casa com a mulher. Tudo isso de maneira encoberta. Ele era o rei de Israel. Ele está dando motivos para as pessoas descrerem ou difamarem o nome de Deus. E agora aparece um profeta mostrando que Deus sabe de tudo, que Deus viu tudo e que ele feriu o coração de Deus. Ele está triste, muito triste. E a pergunta que eu faço: quando você está muito triste, profundamente triste, o que você faz? Perde a fome, é ou não é? Quando você está profundamente, você colocou um prato de comida na mesa, está ali morrendo de fome, comida deliciosa, você recebe uma ligação: olha, seu filho sofreu um acidente grave, está aqui no hospital, o que você vai fazer? Não, peraí, eu vou comer. Eu estou, comida deliciosa, depois eu resolvo lá, negócio do meu filho. É assim que você faz? Acabou a comida. Você não come mais, perdeu a fome. Eu já acompanhei pessoas em velório que perdeu ali a pessoa querida, o marido, perdeu a mãe, perdeu o filho. Eu ficava assim, você tem que comer. Você tem que descansar, porque a pessoa não quer comer. Diante de uma tristeza profunda, você perde a fome. Então o jejum é uma reação natural diante do quê? De uma tristeza profunda. É isso que Davi está fazendo aqui. Não é que, eu vou fazer greve de fome, Deus vai curar o meu filho. Era isso que ele queria. Não, eu vou orar agora, mas vou orar e jejuar, porque aí minha oração vai ter poder. Aí vai subir o céu, vai... Não, perdeu a fome. Ele ficou tão triste diante daquela situação, tão decepcionado consigo mesmo, tão numa situação lamentável, que ele esqueceu de comer. Jejuou. Tem um texto fascinante, surpreendente, que está em Deuteronômio capítulo 8. Eu queria que você olhasse aí. Deuteronômio capítulo 8, versos 2 e 3. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Agora Deuteronômio 8, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam,
para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse texto é surpreendente. A última parte a gente conhece de cor, porque foi citado por Jesus lá na tentação. Mas olha o começo do verso. Verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para fazer o quê? O que Deus queria fazer? Humilhar. Aí a gente pensa, não, Deus ele vem para me dar vitória. Não é assim que a gente pensa? Deus vem para me dar vitória, irmão. Deus vem para me dar bênção. Não, a Bíblia está falando, ele vem para te humilhar. Para te provar. Ei, quem gosta de fazer prova? Chega semana de prova aqui, na escola, né? É tempestade, os alunos estão passando por uma grande tribulação, né? É prova, semana de prova. A gente não gosta, mas Deus só prova aqueles que Ele quer aprovar. Se Ele prova é porque primeiro Ele te ensinou. E lembre-se que durante uma prova, o professor fica em silêncio. Então Ele prova mesmo. Para saber o que estava no seu coração. Lá em Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, para saber o que vai dentro do nosso coração, provas vêm e provas vão. E assim a gente vai descobrindo quem nós somos, né? Descobrindo quem nós somos. Se guardarias os seus mandamentos, o que Deus quer saber? Se você vai ser obediente, se você vai ser fiel a toda prova, se você realmente o ama, é isso. Se você confia nele, tudo que acontece na sua vida é uma prova. Vai demonstrar quanto você confia em Deus, quanto você tem fé, o quanto você o ama, o quanto você é capaz de suportar por amor a Ele. Ele te humilhou e te deixou ter o quê? Fome. Olha aí o jejum. Não é que Deus fez passar fome, né? O texto não está dizendo assim, ó, eu levei o povo para o deserto para fazer o povo passar fome. Não. O texto diz, eu deixei passar fome. É diferente. Por que o texto diz, deixou passar fome? Porque ali o povo percebeu a necessidade de Deus. E fome aqui não é fome do literal, porque o próprio texto diz que Deus proveu o pão físico, né, o pão material. Olha só, para você entender que te sustentou com maná, né? O texto diz, verso 3, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam. Quer dizer, o problema é pão material? Não, vou suprir. Eu sou provedor, Deus é um Deus de providência. Isso aí eu vou suprir. Agora, o que você precisa é entender a necessidade, ou seja, Deus permite que a gente passe fome, para entender que o que a gente mais precisa é dele. Para entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, da palavra de Deus. Quem diria, né? A gente lê um texto desse aqui, tem gente que não acredita que tem um texto desse na Bíblia, que Deus está falando assim, eu vou te humilhar. A gente pensa, não, Deus, eu quero é vitória, eu quero as bênçãos, né? A gente tem uma visão imediatista de Deus. A gente quer apenas as bênçãos. A gente quer apenas o livramento. Deus me livra da minha dor. Deus me dê vitória. A gente ora assim. E de fato, Deus ele pode. Ele é um Deus de amor, um Deus poderoso. Mas há algo mais profundo que Ele quer fazer, além de te dar bênçãos. Sabe o que é? Ele quer te restaurar. É o nosso problema. O problema do pecado, ele nos deformou. E Deus quer, acima de tudo, restaurar a imagem e semelhança dEle em você e em mim. E para que aconteça isso, no processo é necessário humilhação, é necessário consagração, é necessário fome, reconhecimento dEle. Por isso Ele permite desertos. Por isso Ele nos conduz à oração e ao jejum. Por isso Ele nos conduz ao caminho de humilhação. Não é para nos destruir, mas para nos fazer lembrar de onde vem o verdadeiro sustento. Ele quer que a gente descubra que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A verdadeira restauração acontece com esse quebrantamento, com esse vazio interior, que nos faz clamar não por comida, mas por comunhão, pela presença de Deus. O jejum nos leva a esse lugar.
Eu falei sobre o exemplo de Davi, não posso deixar de falar sobre o exemplo de Jesus também. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Muitas vezes, quando nós pensamos no jejum de Jesus, nós imaginamos o seguinte cenário. Ele foi batizado no Rio Jordão, por João Batista. O Espírito Santo veio, repousou sobre ele. E aí ele foi para o deserto para quê? Turbinar. Eu vou começar meu ministério, vou jejuar. E não vou jejuar um dia não, vou jejuar 40 dias, porque aí eu vou começar meu ministério com poder. Aí Jesus começa o ministério dele cheio do poder, porque jejuou. A gente imagina isso. É ou não é verdade? Jesus jejuou para quê? Para dar início ao ministério dele. A gente não pensa, não vem à nossa mente, que Jesus jejuou porque estava triste. Que Jesus jejuou porque estava angustiado. Que Jesus jejuou porque ele estava tomado da gravidade que estava por vir de carregar o peso do pecado. A gente não pensa nisso. Não, Jesus foi jejuar para, fortalecer, ficar cheio, poder do Espírito Santo. Leia comigo, Mateus 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado por quem? Entenda, é o Espírito Santo que te conduz ao deserto. É o Espírito Santo que te conduz à fome. É o Espírito Santo que te conduz à consagração. Para ser tentado, o verbo aí no grego, peirazó, quer dizer testado, provado. Então Jesus, ele foi para o deserto, como nós lemos lá em Deuteronômio 8, para ser provado, para ser testado. Por quem? Lê o texto aí. Logo por ele, né? Pense logo por ele. Pelo diabo, sim. O diabo, ele também quer testar, quer provocar. Ele fez isso com Jó, lembra? Ah, o Senhor está dizendo, Deus, que Jó é temente, que ele é fiel. Posso fazer um teste? Então o diabo testa também. Jesus, ele não foi ao deserto apenas para se preparar para o ministério. Muitos pensam assim. Ele não foi para o deserto como um campo de treinamento. Começar meu ministério, então vou treinar. Ele foi a um lugar de dor, de solidão, de batalha interior. Jesus, ele não jejuou para ficar forte espiritualmente. Ele jejuou porque ele estava profundamente aflito, angustiado. O peso da missão, o fardo dos pecados da humanidade, a cruz à frente, a rejeição que ele sofreria, tudo isso estava diante dele. Jesus assumiu a natureza humana de verdade. Tem muitas pessoas que pensam que não, ele não pecou porque era divino. Então ele não foi tentado realmente. Se ele não tivesse sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ele não estaria habilitado para ser o nosso Salvador. Porque para ser o nosso Salvador, ele precisava nos substituir de acordo com a nossa natureza. Então, sim, ele foi 100% homem. Ele assumiu a natureza humana. Ele enfrentou os perigos da vida como qualquer um de nós. Combateu o combate como qualquer ser humano, com risco de fracasso e ruína eterna, sim. Jesus poderia ter fracassado. E tudo estaria perdido. Diante desse peso, Jesus sentiu fome, sim, mas uma fome muito maior do que a fome de pão. Era a fome de Deus, fome da presença, fome do sustento do alto. O jejum de Jesus é um retrato vivo de que o jejum trata-se de entrega total. Ele estava tão focado na missão, tão rendido à vontade do Pai, que o pão físico se tornou secundário. Ele jejuou porque a alma dele estava cheia do peso e sede de comunhão com o Pai. No deserto, Jesus mostrou que o sustento do ser humano vem de Deus e que a vitória espiritual não nasce da força física, mas da dependência absoluta com o Senhor, absoluta de Deus. Terceira e última parte do nosso sermão, motivos para jejuar. Você já entendeu até aqui que o jejum,
ele é um convite de Deus para nos entristecermos pelo pecado. Não é apenas parar de comer, sem propósito, é reconhecer a nossa condição diante de Deus. É sobre sentir o peso da distância entre nós, pecadores, e Deus, Criador e Santo. Os profetas do Antigo Testamento, eles apregoavam jejum, mas não era de maneira, um ritual vazio. Quando os profetas, eles pregavam sobre o jejum, não era chamado a uma prática mecânica, mas um apelo ao coração. Você pode ler em Joel 2, verso 12 e 13, o seguinte: chorem, jejuem, lamentem, rasguem o coração, não as vestes, convertei-vos. O jejum era um sinal exterior de uma quebra interior, uma expressão visível de um arrependimento verdadeiro. É nesse espírito que nós encontramos o poderoso texto de Isaías 58. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver o verdadeiro jejum que Deus requer de cada um de nós. Isaías 58. Nesse contexto de Isaías 58, o povo jejuava, mas esperava que por isso, pelo jejum por si só, Deus movesse a sua mão. Então, Isaías 58, verso 3, o povo pergunta para Deus, dizendo o seguinte: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, responde Deus, cuidais dos vossos próprios interesses. Exigis que se faça todo o vosso trabalho. Resposta de Deus: as pessoas jejuavam simplesmente porque queriam a aprovação divina. Por isso, vou jejuar. Não compreendia o significado espiritual do jejum. E não só do jejum. Esse texto é poderoso. Isaías 58 fala do jejum no mesmo patamar que fala também do sábado. Olha aí o finalzinho do capítulo. Às vezes nós estamos pensando que estamos observando o sábado, mas a gente nunca jejua. E aí fica uma religião manca. Jesus, ele fala que há necessidade de obedecer tanto a observância do sábado quanto o jejum. E aí o texto fala assim, cuidar dos próprios interesses e exigir que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, literalmente, eles estavam oprimindo os trabalhadores. Então eles jejuavam, guardavam o sábado, mas, ao mesmo tempo, explorando os outros, oprimindo os outros. O jejum que faziam não era o jejum indicado por Deus. E, portanto, era inaceitável. Porque toda vez que nós adoramos a Deus da maneira como Deus não requer, Ele não aceita. Eles jejuavam apenas para garantir o favor de Deus, para assegurar a aprovação, dos seus atos maus, como se a abstinência de alimento fosse mais importante do que afastar o pecado de si. Contudo, Deus responde denunciando a superficialidade daquele jejum. Leia comigo o verso 5. Será esse o jejum que escolhi? Que num dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que você chama de jejum aceitável ao Senhor? Então Deus revela o verdadeiro jejum que Ele requer. Leia comigo o próximo verso. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? É interessante que o texto está falando sobre jejum, mas fala também de repartir o pão com o faminto, porque a verdadeira religião é prática. Sem dúvida inclui os ritos e cerimônias da religião, mas é na atitude perante o próximo que se manifesta a presença ou a ausência da verdadeira religião. É na nossa atitude com o próximo. Não é tanto uma questão de se abster de alimentos, mas uma questão de compartilhar o alimento que você tem.
E a continuação do verso 7 ainda diz: e recolhas em casas os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Prática, religião prática. Quantas vezes a gente se esconde, né? Está vindo uma pessoa, e vai me pedir, vou por aqui. Aquela pessoa ali, eu vou evitar. Toda vez que me chama, quer alguma coisa. Religião prática. O verdadeiro jejum aos olhos de Deus é aquele que brota de um coração quebrantado, que se preocupa com o próximo, é transformação de vida, compaixão, justiça. Não é manipular o céu para despertar o favor de Deus. Jejuar é aceitar o convite divino para entrar em outro lugar, um lugar de dependência, um lugar de fome espiritual, um lugar de entrega. É um rompimento com a lógica do mundo que diz que tudo está no material, no pão, no consumo, no acúmulo. E Deus rompe com esse conceito, nos convidando para descobrir que nossa vida está nele. Que não só de pão vive o homem. Pastor, me deu um motivo para jejuar. Eu já apresentei vários aqui. Mas eu quero dar um motivo. Sabe qual é? Jesus jejuou. Nosso maior exemplo. O maior exemplo de fé, de abnegação, de dependência de Deus. Jesus jejuou. Se ele jejuou, se ele é o meu modelo, o que eu faço? Eu jejuo também. Nós aprendemos que o jejum é uma reação natural quando algo está errado. E aí você se pergunta, mas pastor, o que está errado? Sabe o que está errado? O que está errado é que Jesus não voltou ainda. Porque parece que seu povo não está preparado para encontrá-lo. O que está errado é que a igreja parece que dorme. Que o pecado ainda é tolerado. Ainda é negociado, ainda é escondido, ainda é disfarçado. O Espírito Santo ainda não foi derramado com todo o poder, como diz a profecia de Joel sobre nós, porque parece que nós não nos arrependemos verdadeiramente. Ainda estamos distraídos, ainda estamos divididos, ainda estamos frios, ou pior, mornos. Ainda estamos preocupados com o pão material, mais do que preocupados com o pão da vida. Irmãos, eu quero concluir lembrando que nós aprendemos que o jejum espiritual, ele não é um aditivo da oração. Portanto, Jesus, ele condena os hipócritas. Quando jejuardes, não façais como os fariseus, que andam com cara de triste, né? Para parecer que está jejuando. Não, não. Você não vai ser mais espiritual por jejuar. Não é um aditivo para isso. Também não é greve de fome. Até o Senhor atender, eu vou jejuar. Não é penitência, eu estou me sentindo um pecador, preciso me purificar, eu tenho que jejuar. Não é uma simples desintoxicação física, para melhorar minha pele, minha saúde. Então eu vou jejuar. Vou aproveitar isso e vou ler a Bíblia, né? Para parecer piedoso. Não é o jejum de qualquer outra coisa. Agora eu estou jejuando de internet. Não, não. Hoje nós entendemos que o jejum bíblico é o clamor da alma. É a linguagem do quebrantamento. É o grito de alguém que reconhece: Senhor, eu preciso de Ti mais do que pão. Mais do que o alimento material. Jejuar é para quem sente falta de Deus. É para quem sabe que a presença dEle nos basta. Ou para quem quer experimentar isso. Conta-se que um pai, numa fazenda, ele tinha um relógio de bolso. Relógio antigo, valioso, herança de família, que ele prezava muito. Certo dia ele deixou o relógio em cima da mesa. Saiu. E o filho dele, pequeno, curioso, pegou aquele relógio ali, admirou por um tempo, depois foi brincar no vasto quintal da fazenda. E brincou durante muito tempo, voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele lembrou que ele tinha colocado o relógio no bolso, mas não estava mais. O relógio havia caído na grama alta e havia sido perdido. O menino voltou,
procurou, desesperado, procurando o relógio, vasculhou na grama, para lá, para cá, continuava sem achar o relógio desaparecido, ele pensando na tristeza que ele iria causar para o pai dele, quando o pai dele descobrisse que ele pegou o relógio, tão valioso, tão amado, e havia perdido esse relógio. Desconsolado, o menino deita na grama, e ele começa a chorar, ele fala: papai vai ficar muito triste, eu preciso achar esse relógio. Continua deitado na grama, passam-se alguns minutos em silêncio, e aí ele ouve o tic-tac do relógio. Ele seguiu o som, achou o relógio, voltou, e durante muito tempo ele não falou para o pai. Depois cresceu, foi contar as peripécias, e o pai perguntou: mas como que você achou o relógio? E o menino respondeu assim: eu só fiz silêncio. E no silêncio eu ouvi o que antes eu não fui capaz de ouvir. Irmãos, jejum é isso. É quando a gente para tudo e se entristece no silêncio. Cala o barulho das distrações, da carne, da correria. Jejum é um lugar de entrega. A gente começa a ouvir o tic-tac de Deus. Coração de Deus batendo. A voz suave dele dizendo: filho, eu estou aqui, sempre estive. E a gente volta a sentir a fome que nos move para perto dele. Há alguém aqui nesta manhã que, assim como eu, sente fome de Deus? Deus seja louvado. Nesta manhã nós podemos dizer: Senhor, temos fome de Ti. Fome da Tua presença. Fome da Tua palavra. Fome de transformação. Fome do céu, que nós cantamos hoje já. Se você sente essa fome, se é o desejo do seu coração, se coloque em pé nesse momento. Se você reconhece que precisa ser restaurado, que você precisa voltar a ter fome de Deus, sede de Deus, como quem diz: Senhor, eu tenho fome de Ti, e só Tu podes me saciar, e que o Senhor te leve a esse lugar de entrega, que Ele te leve a orar e jejuar, que Ele te devolva a fome, e que venham dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e que Ele venha. Senhor, nós estamos com o coração totalmente desejoso de viver em Tua presença e nada mais. É a Tua palavra que pode nos saciar. Nós já buscamos em outras fontes, e não há real prazer. Não há real felicidade, não há real satisfação. Nós não oramos, Senhor, por uma igreja cheia de pessoas vazias, mas nós oramos por pessoas cheias do Teu Santo Espírito. Venha derramar sobre nós a promessa do Espírito Santo e nos encher da Tua glória. Inunda o nosso ser, nos faz mergulhar mais em Ti. Nos dê um novo sabor. Faça-nos experimentar as maravilhas da Tua glória, da Tua presença, Senhor. Nós necessitamos de Ti, mais do que o alimento espiritual, o alimento material, mais do que as coisas desta vida, nós necessitamos de Ti. É o Senhor quem pode nos satisfazer completamente. Por isso nós nos consagramos, nós nos entregamos a nossa vida. Nós queremos jejuar de nós mesmos. Nós queremos nos abnegar, nos renunciar, nos esvaziar para sermos preenchidos da Tua presença. A ponto de dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Leva-nos, Senhor, por esse caminho.
endireita as veredas da tua igreja. Nós precisamos despertar para verdades espirituais outrora esquecidas. Muitos de nós já não jejuamos mais. Deixamos essa prática e nos apegamos a rituais religiosos como se bastasse para receber as tuas bênçãos. Mas não é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor requer uma religião prática. E somente pelo teu poder nós podemos viver isso. Nos leve, Senhor, para perto de ti. E nos ajude a vivermos uma vida em conexão íntima. Uma conexão direta. Uma conexão inseparável de ti, por amor do teu Filho, Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. E nos dê um restante de programação abençoada em sua presença.